nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer. Amém? Graças a Deus. Você crê? Amém, né? Eu creio que estamos felizes por mais esta rica e preciosa oportunidade que Deus nos concede hoje à noite, né? Graças a Deus, nós aproveitando que estamos em pé, eu já fui apresentado, né? Graças a Deus. E nós vamos ler uma escritura com os irmãos hoje. 1 São João, capítulo 2, verso 14 até o verso 17. 1 São João, 1 João, capítulo 2, verso 14 a 17. Depois só ficou eu para cantar, né? Esse pedacinho não valeu não, tem que ser inteiro, né? Depois da leitura eu vou cantar um, se os irmãos quiserem tocar para nós, hein? Amém? 1 João, capítulo 2, verso 14 até o verso de número 17. Para uma pequena breve meditação. Quanto tempo eu tenho, irmão? 10 minutos? 15? Tudo bem, eu conto. Tudo bem. Vamos lá, irmãos, então, pela escritura. Depois eu desejo que também cantaram louvor. Bom, como nós estamos numa reunião mista, né? Tem jovens, tem, igual ele falou, tem jovens de cabeça branca, tem outros aí novos, né, as crianças, e o irmão Brana, numa mensagem, disse que ele iria falar de uma maneira simples que todos poderiam entender, né? Nós queremos que a palavra de Deus, ela alimenta nossas almas e que Deus nos abençoe. Amém? Vamos lá então? A escritura diz assim: eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vos venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que o Senhor abençoe a sua bendita palavra em nossos corações. Assentai-vos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu sempre gosto de dizer assim, que Deus tem feito grandes coisas para nós, e uma delas é nos conceder o privilégio de estar hoje à noite aqui. Amém? E outra coisa, cada um de nós, não importa quem esteja aqui na frente, você deve estar debaixo de uma grande expectativa para que Deus possa falar com você e você acatar. Amém? Porque se nós tivéssemos percebido, Deus fala conosco que talvez Ele nunca mais falará sobre aquilo, nós ficamos lastimando, preocupados, né? Por que Deus não fala? E às vezes Ele já falou e você estava despercebido, pensando se o botijão de gás lá ficou ligado, se a porta da casa está aberta, ou se o serviço como é que ficou para amanhã ou depois. Mas vamos estar na liderança de Deus. Amém? E para essa pequena noite hoje, esse pequeno tema, essa escritura, eu quero pegar um pequeno tema aqui, intitulado assim, olha, distração, tá bom? Distração. O povo está muito distraído. É jovem, é criança, é meia idade, tudo distraído. Mas nós vamos crer que Deus vai nos ajudar nessa noite. Amém? Vamos lá, Lá menor. Quando eu louvo a Ti, Senhor, minha alma começa a chorar, chorando de muita alegria, desejo de Te contemplar. E quando me lembro de Ti, Jesus, na cruz, na agonia cruel, mas hoje a igreja Te louva
e vai abraçar-te no céu. Por cima do trono de Deus estão serafins a voar, dizendo: Santo, Santo, Santo é Deus Jeová. Dizendo: Santo, Santo, Santo é Deus Jeová. Senhor, receba de cada irmão louvores de adoração. Não deixe que as coisas mundanas sufoquem os seus corações. Faze-nos lembrar que perante ti os anjos te adoram, Senhor. E tu espera da igreja um brado de grande louvor. Por cima do trono de Deus estão serafins a voar, dizendo: Santo, Santo, Santo é Deus Jeová. Dizendo: Santo, Santo, Santo é Deus Jeová. E quando a noiva subir daqui, iremos louvando assim, unindo com os anjos e arcanjos, cantando com os aleluias, numa só voz como de trovão, glorificando ao Senhor. Santo, 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 Santo é Deus de amor. Por cima do trono de Deus estão serafins a voar, dizendo: Santo, Santo, Santo é Deus Jeová. Dizendo: Santo, Santo, Santo é Deus Jeová. Amém? Santo é o nosso Deus Jeová. Muito bem, meus amados, nós estamos bastante satisfeitos porque a cada dia Deus vem nos surpreendendo através da sua palavra. Deus vem nos estimulando, vem colocando cada coisa no seu devido lugar. E não é por manufatura humana, não é no esforço nosso, né, que essas coisas acontecem, mas através da liderança do Espírito Santo. E todos nós precisamos dessa liderança, seja velho, moço, criança, né, adolescente, todos nós precisamos. Mas o que tem nos chamado muita atenção esses tempos, irmãos, como que o diabo está na espreita aí, atrapalhando os nossos jovens. Amém? Agora, eu fico pensando assim, meu Deus, se nós olhamos para a Bíblia do tempo do passado, do tempo de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram jovens, eram dedicados em orações, e eles tinham uma vida escondida em Deus, e não fazia mal o que o diabo tentasse fazer contra eles, que nada daquilo lhes impedia. Mas hoje, através da distração, tanto jovens, pessoas de meia idade ou velhos, se não tomar cuidado, irmãos, a distração está levando a pessoa a perder o foco da palavra de Deus. Quem orava não ora mais, quem lia as mensagens não lê mais, quem ouvia passa a não ouvir mais, porque as coisas mundanas começou então a tomar parte naquilo. Mas a Bíblia diz assim, que o mundo passa e a sua concupiscência, só que quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Aí alguém fala assim, mas antigamente os jovens eram mais espirituais e tudo mais. Meus irmãos, nós temos que entender uma coisa, que tudo é mediante a graça de Deus nas nossas vidas. Não adianta o homem esforçar, não adianta a jovem esforçar para tentar ser algo que ainda não conseguiu chegar. Uma coisa que cada um de nós precisamos fazer é sermos sinceros. Amém? Se nós ainda não temos capacidade espiritual para chegar, Senhor, eu já tenho esse Espírito, o Senhor me deu esse Espírito Santo.
Aí nós vamos viver uma vida como um fogo pintado na parede, uma aparência daquilo que nós não somos. Isso eu estou falando no geral, amém? Não é só para os jovens, não, no geral. É o que mais você vê hoje, é o que o diabo está cirandando com as vidas aí, brincando com as pessoas. Veja bem, desde pequenininho o diabo tem um trabalho para tentar destruir a você. Você sabe que até no teu nascimento, quando o genes de vida que saiu do seu pai para fecundar o óvulo da sua mãe, você teve que discutir com seus irmãozinhos para sair e fecundar, era abraçado, ombro em um, cabeçada no outro, e você venceu. Amém? Isso é um plano de Deus na nossa vida. E agora não é diferente, gente. Quando vemos também os espíritos sedutores, espíritos denominacionais, trabalhando também, você precisa estar lutando. Você não deve, eu não tenho por obrigação de viver por experiência dos outros. Nós temos que ter uma experiência na palavra de Deus. Jesus diz assim: necessário vos é nascer de novo. Sem um novo nascimento, ninguém poderá ver o reino de Deus. Não é porque você é bonzinho que você acha que vai. Não é porque nós cultuamos, vimos cantando e tudo mais, já está certa a nossa passagem. Você tem que encontrar com Jesus Cristo. Que muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, em teu nome fiz isso, fiz aquilo, Senhor. Eles afastai-vos de mim, praticando iniquidade, coisa que nós sabemos que é verdade e não praticamos. Amém? Então nós temos que ter isso em nossos corações, o que realmente Deus quer de nós, né? E saber que Deus está fazendo uma obra agora específica na vida do cristão. E saiba disso, meus amados, a obra que Deus está fazendo é individual. Não vai tentar arrastar o mundo todo, a família toda. Você tem que encomendar a Deus, é claro, mas terão que passar pelo mesmo processo que uma pessoa nascida de novo tem que passar. Todos nós, sem exceção. Não importa se é pregador, quem quer ser cantor, evangelista, todos têm que passar pelo processo divino. Amém? E nós estamos felizes que Deus está fazendo isso nessa hora. Eu não estou contente somente por saber que a mensagem é verdadeira. Eu não estou contente só dizer que o profeta é o último da dispensação gentílica. Não, eu quero saber como que eu estou engajado nisso. Estou eu vivendo a palavra de Deus? Ou eu estou observando outras coisas por aí? Então veja, a distração tem feito isso, irmãos. Quantas pessoas enganam a si mesmo, achando que está servindo a Deus, quando está de mãos dadas com outra coisa e não Deus. Amém? Mas o profeta diz para nós, nessa mensagem, que cada um de nós, todos, você tem que encarar uma coisa. Mensagem, liderança, parágrafo 56, né? Você tem que encarar uma coisa, a vida eterna. Veja, e há somente uma pessoa que pode dar isso a você. Amém? Veja, a mamãe não pode te dar, o pastor não pode te dar, o teu irmão, tua irmã não pode te dar, filho não pode dar para pai nem para mãe, ou vice-versa, mas Jesus Cristo te dá isso. Agora nós temos que saber por revelação quem é Jesus Cristo. Tem muito que não tem revelação e acha que Jesus Cristo é só o que nós damos para ele que já está certo. Irmãos, nós precisamos conhecer quem é Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer quem é essa mensagem, o poder que ela tem em nossas vidas. Senão nós vamos ser admiradores do passado e olhar o que eles fizeram, sabendo que o livro de Atos dos Apóstolos tem que agora cumprir em nós. Tanto o velho como o moço. O livro de Atos dos Apóstolos. Aí nós olhamos para trás e ficamos só admirando o que Deus fez. Achando que Deus é incapaz de fazer aquilo que foi feito e ainda muito mais em nosso meio. Amém? E às vezes por causa de uma curazinha, algo que acontece, já estamos satisfeitos. Não, Deus quer que você concretize isso, conforme Joel 2:28. Amém? Isso está prometido para nós. Mas não vamos viver uma vida miserável, afastada de Deus e querer obrigar a Deus a fazer as coisas quando nós não estamos na maneira necessária para Ele trabalhar. Nós não temos que fazer isso, né? Então o profeta diz: há somente uma pessoa que pode dar isso a você. A mamãe não pode dá-lo a você, o papai não pode dá-lo a você. O seu pastor não pode dá-lo a você. O seu líder aqui não pode dá-lo a você. Todos que recebem a vida eterna têm que vir de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Ele é o único que pode dar vida eterna. Eu vos dou vida eterna e vida com abundância. Irmãos, maravilhosamente, que gostoso é ouvir uma pessoa revelada. As alternativas são certas, ele tem posicionamento, ele tem firmeza, ele sabe trabalhar, ele sabe ouvir.
Ele sabe caminhar na diretriz do Evangelho de Deus. Ele não fica agitado para cá e para lá, como o profeta diz, como uma garrafa rolhada em um oceano tempestuoso, agitado pelas lutas que tem, nas caminhadas que surgem, mas ele está firme em Cristo, amém? Quanto mais o vento balanga ele ali, mais ele se firma, amém? Deus quer ver uma igreja vencedora nessa hora. Agora a igreja que eu digo não é o grupo em particular, é que você possa dizer eu pertenço a essa, pertenço àquela, mas é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que é formado através dos seus membros em particular. Quando vier o arrebatamento, Deus vai chamar os que são seus. Quando aquele grande magnetismo vier, aleluias, amém? Todo que tiver a posição do mesmo magnetismo voará esta pedra de coroa. Aleluias. Isso conforta nossos corações, né? Então nós sabemos que Deus é sempre misericordioso e faz isso para nós. E cada um de nós tem que fazer uma escolha. A Bíblia diz que multidão no vale da decisão. Nem vai e nem volta. Ficam cocheando em dois pensamentos. Veja só, mas cada um de nós tem que fazer uma escolha. E é confrontada conosco. Profeta de Deus dessa era diz que uma hora Deus vai permitir você e o diabo cara a cara para ver de que material você e eu somos feitos. Não é falar, não é ter uma aparência de cristão, é realmente ter Cristo em nossas vidas. Amém? O que nós fazemos todos os dias prova de que lado nós estamos. Amém? Alguém pode dizer assim, ei, mas que ruindade, né? Lá nos dias de Jesus, se uniu os fariseus, os fariseus, os herodianos, essênios, nazarenos, libertinos, para gritar crucifica, ou que gente ruim. Se eu estivesse lá, eu não queria fazer isso não, eu ficaria do outro lado. A prova disso é que você está do lado de Jesus hoje. Amém? Essa é a prova que realmente você está do lado de Jesus. Glória a Deus. E nós sabemos que é isso que a noiva está agora, irmãos. Há uma ligadura do Espírito Santo. Não é através de uma emoção, não é através de eloquência, não é através de arrepios, de gritos, você pode fazer. Como a Bíblia diz assim, falarei eu em língua, você pode fazer ou não fazer. Gritarei eu, você pode gritar ou não gritar. Mas tem uma coisa que você fará se você tiver o Espírito Santo. Você crerá e obedecerá toda a palavra de Deus. Porque nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra. Mas isso aqui não dá, isso aqui não tem jeito. É a toda a palavra, amém? Nem só de pão o homem deve viver então. Então o profeta continua dizendo assim, mas todos nós somos confrontados a isso. O que vamos fazer com respeito à vida eterna? Vamos viver daqui por diante ou não? Nós temos que decidir. Naquele dia, irmãos, será uma grande decepção, quando muitos já estão contados achando que a passagem já está certa ali. E pessoas, o profeta diz que você jamais imaginaria que estarão lá, ele vai estar lá. E muitos que você fala, irmão, se for para ter lá, é o primeiro, fulano de tal, é a Beltrana Ciclano. E eles não vão estar lá. Então, não é hora de nós ficarmos grudados. É hora de você ter uma experiência, descer no Vale de Jaboque, encontrar, ter uma conferência com Deus. Isso é individual. Veja só, falando sobre jovens, quando eu era jovem, eu já batizei, foi em 87 que eu batizei. Já faz 36 anos essa mensagem. Na idade de 16, 17 anos, eu já ia para o mato fazer culto de oração sozinho. Passava a noite em vigília, ouvindo a mensagem do irmão Brana, colocando o solo e orando. Ele levava água e um lençol para forrar no chão. Nem dormia. Acordava de manhã, quando dava uma cochiladinha, continuava lendo a mensagem até às 8, 9 horas da manhã. Às vezes saía do culto à noite, já chegando 9, 9h30 em casa. Atravessava o riozinho do outro lado fazer oração. Agora, nós temos que realmente estar com as nossas vidas consagradas nas mãos de Deus. Amém? Inclusive eu estava pensando, como os ministros vão partindo. Vai ter outras pessoas para ocupar esses lugares. Mas vocês, jovens, vigiem, porque o diabo, ele vai tentar entrar no caminho de vocês, para vocês pecarem, fazer coisas indevidas, para que vocês ficam desqualificados de ocupar esse lugar aqui. Vocês têm que vigiar essas coisas, isso não é brincadeira. O mundo, o povo precisa ouvir a voz de Deus. Mas por onde? Se os jovens não se consagrarem para ocupar esses lugares, irmãos, nós sabemos que fica difícil. Porque não poderia uma pessoa ocupar um lugar desse com a vida desqualificada. Então Deus tem os seus para isso. Então vocês vigiem. Outra coisa aqui, não é culto de casamento, mas me permite falar porque é para jovens, né?
E vocês, quando for casar, tanto moço como escolher o moço, o rapaz, ou vice-versa, vocês têm que examinar o antepassado dos parentes. Sabe por quê? Porque há espíritos que rondam por aí afora. Veja só, fica lá atrás nos parentes, aí você casa com uma pessoa sem vigiar, sem puxar aquilo lá. Às vezes porque é bonito, porque é rico, porque tem poder aquisitivo e tudo mais. E depois as consequências, não sabe. Veja, passa 2, 3, 4, 5, 10 anos de casado, começa a mostrar as unhas. Mas por quê? Porque às vezes não orou o suficiente, tanto um como o outro. Isaac estava em oração. Eu não creio que um cristão fica namorando um, namora outro e joga isso para cá, não deu certo, vai aqui. Não, o cristão não faz isso. O cristão vai orar e esperar em Deus. Não importa quanto tempo que dure aquilo, mas continue orando a Deus, meus amados. Abra os olhos nessa hora. São as pequeninas coisas que as pessoas vão ver. E o profeta diz, são essas que têm grande significado para Deus e eles não percebem. Eles querem ver em Deus um grande movimento, uma grande agitação. Aquele movimento de, oh, glória a Deus, aleluia. Aí na segunda, terça, quarta, continua com as mesmas podridões, não muda. E nós não precisamos dessas coisas, irmãos. Nós temos que ter uma experiência na palavra de Deus. Todos nós devemos fazer isso. Que haja discernimento em nós, para discernir essas coisas. Mas ele vem sorrateiro, uma distração. Veja o que a ciência, a evolução tem feito. Tem estragado a mente de nossos irmãos jovens, até de pessoas de meia idade. Virado a cabeça dele o contrário. Mas nós sabemos que Deus também, por outro lado, em contraproposta e partida, está operando através do Espírito Santo. Amém? Isso é a única chance de escape que temos agora. Aleluias? É a palavra de Deus manifestada. São poucos mesmo que Jesus falou assim, não temas, ó pequeno rebanho. Quando ele fala assim, não é a igreja que tem 2, 3. Muita gente fala, se tiver 2, 3 mil nomes reunidos. Pode ter uma igreja de 30, 40, 70, 100 membros. Mas se tiver 2 ou 3 no Espírito, ali ele está também. Amém? E grandes coisas podem acontecer. E a maneira que você, meu irmão, minha irmã, dedica a Deus, Deus se chegará a você. Aí alguém olha e fala assim, mas por que aquele irmão é diferente? Por que ela é diferente? Nós comemos a mesma comida, vamos na mesma igreja, mas ela tem um momento a sós com Deus. Amém? E quanto mais você dedica a Deus, mais Ele desce para te abençoar. Em sonhos, em revelações, em visões. Isso é bíblico, sabia? Deus mostra, há poucos dias Deus mostrou algo, eu fui e tratei com a pessoa. Nós sabemos que Deus trabalha assim, irmãos. Ele não mudou, não tem sombra de variação. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas vamos pegar isso por revelação, toda a Escritura por revelação. Vamos continuando. Então veja a oportunidade de escolher. Agora, casamento, irmãos, não é predestinação, é escolha. Então você deve estar orando, ore. Quando Deus falar no teu coração, veja só, Deus trabalha de uma maneira que às vezes até a gente fica daquela maneira preocupado com aquilo, mas Deus sabe como faz. Deixa eu só contar uma experiência. Eu saí para orar uma vez com, hoje ele é meu cunhado. Eu saí para orar com ele, nós sempre retirava à noite, sim. Aí eu era solteiro ainda. Aí nós estávamos conversando, orando, aí ele teve um sonho, ele me falou, sonhou que ele ia pegar uma rosa e estava entre os espinhais lá, e ele queria pegar, mas o espinho machucava o braço dele, não deu para pegar a rosa. Na hora o Espírito Santo falou assim, essa rosa é a sua irmã, que é a minha irmã, é a minha irmã. Eu falei, mas como pode? Ela tem um marido vivo? E ele já era, morava sozinho, falei, mas tudo bem, se Deus falou, eu vou ficar quieto. Tem coisa que Deus fala, eu espero o cumprimento. Aquilo me foi revelado, eu falei, Senhor, mas o homem está vivo, Senhor, não, mas tá bom, o Senhor falou, tá bom, eu creio que era Deus. Aí de repente, de tanto ele passar mal lá, ele acabou morrendo. Depois ele nem contei para ele conheceu a minha irmã e casou. Aí depois eu contei para ele disso aí. Então Deus manifesta, Deus fala, meus amados, para você não fazer tal coisa que vai dar com burro na água. Então você não vai. Você crê nisso? Amém? Tem gente que espera só, tem que ser o super-homem para as coisas, qualquer um de nós. Busque a Deus para você, que Deus vai te ajudar cada dia mais. O que é necessário para você. Mas o profeta diz a unidade, a oportunidade de escolher. Veja, isso é uma coisa que Deus nos deu, o direito, livre-arbítrio. Deus não quer dividir a sua glória com ninguém, gente. É só para Ele mesmo, acabou. Deus não quer coisa morna, o morno vai ser vomitado da boca dele. Amém? Se nós não estivermos totalmente dentro da palavra, a mentira também nós não queremos.
Por isso que diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Agora, do que a verdade liberta, da mentira. A mentira parece verdade, ela só prevalece quando a verdade não chega. Mas a hora que a luz chega, amém? Você larga isso para lá. Amém, meus irmãos? Veja, ele não força nada em nós. Veja, ele não põe medo em você, ele não força, irmão. Ele coloca a palavra, aí cada um resolve se vai aceitar ou não. Amém? Nós não temos, foi igual Elias falou, né? Se Baal a Deus, por que não serviu? Se Deus a Deus, por que não serviu? Deus não aceita meio termo, né? Por isso, você não tem que ser forçado, mas apenas fazer o que a sua própria escolha. Você vai escolher como você quer viver. Eu devo escolher como eu vou viver. Amém? Agora, se você quer escolher o mundo, então o mundo está aí. Os pratos cheios para todo mundo que desejar. Mas analise uma coisa, olha o fim disso. Amém? Muitas pessoas, principalmente jovens, começam a olhar e querer futuro, querer ficar rico, querer mudar de cidade e parar de ir na igreja para fazer isso e aquilo outro. Eu disse, não faça isso. Ore a Deus primeiro. Salmista Davi uma vez olhou, Senhor, as nações adjacentes aí, estão todo mundo crescendo, falou, Davi, olha o fim deles, olha o seu, Davi. Amém? Aí perdendo a bênção, irmãos, por causa de outras coisas mais, distrações. Mas nós temos que continuar conforme Deus quer que nós servimos, né? Então esse é o recado de Deus para nós. Eu tenho mais alguma coisa aqui na mensagem? E eu creio que Deus vai nos abençoar grandemente também, já estou encerrando. Mas veja que maravilha, o profeta diz, você vê Atos, capítulo 15, verso 35, a escritura diz que não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção. Você sabia que o homem que foge de Deus? A Bíblia diz que Deus veio através de Jesus, enviando seu Filho unigênito, único, para morrer para todo mundo. Mas você acha que todo mundo recebe isso? Não recebe. Você acha que a mensagem da hora todo chamado crente que recebe? São crentes entre aspas. Mas quando vem a primeira dificuldade, a primeira prova, irmãos, muitos abandonam isso para lá. Ah, não vou mais, não concordo com isso, não tem jeito. Mas nós temos uma ordem de Deus, né? Que no dia da voz de Deus nós ouviríamos todo o segredo de Deus. Agora, tudo que está na Bíblia Sagrada, irmão, eu entendendo ou não entendendo, tem que ser cumprida. Amém? Muitas pessoas oram a Deus e não conseguem a sua cura e libertação, eles desanimam. Outros falam assim, ah, mas se existisse Deus, não acontecia isso com fulano, coitado. Beltrano, ah, mas se existisse Deus, eu já orei tanto, eu não quero orar mais. Irmãos, só o fato da pessoa parar de orar não significa que Deus não é mais curador, que Deus não é mais libertador, não significa isso. Ele continua o mesmo. É a nossa fé que precisa encontrar esse lugar de descanso em nós. Amém? Através do Espírito Santo de Deus. Então veja, Deus não faz acepção de pessoa, mas Ele recebe qualquer pessoa que o teme e o honra. Tem que dar honra a Ele, não importando o que seja. Isto é para vocês metodistas, batistas, presbiterianos. Eu digo para você, tabernáculo, o profeta diz que os filisteus virá sobre ti. Como nós estamos descansando porque julgamos ser seguidores da mensagem da hora, mas e as nossas vidas, como está diante de Deus com essa mensagem, irmãos? Será que nós temos feito mesmo aquela profissão de fé lá no íntimo de nossos corações, de não duvidar das coisas de Deus? Amém? Então veja aqui, irmãos, aí o profeta diz, ou católico, ou seja o que for, se você é sincero em seu coração, Deus te dará uma oportunidade. Agora, cuidado com a oportunidade que Ele dá, porque de repente a pessoa chuta ela, aí quando quer mais, não vai ter mais jeito. Noé vinha pregando 120 anos. O dilúvio vai vir, parecia que eles tinham razão pela ciência, porque nunca tinha chovido sobre a face da terra. Aí ficaram assim, não, que isso, vamos ficar com a ciência, a evolução. Houve aquela distração, mas depois, quando veio a tormenta, veio o dilúvio, aí foram lá tentar bater na porta. Abre a porta, Noé, abre a porta, já era tarde demais. E muitos chegarão naquele dia, irmãos. As pessoas vão rejeitando, até pela última vez. Chegará um dia que eles dirão, caí sobre nós. Quando esconderam lá debaixo das cavernas, das rochas, das montanhas. E esconder-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá resistir? Não vai conseguir resistir. Amém? Mas muitos sabem. Quando Jesus estava na cruz, o centurião romano, no final de Mateus 27, né, verso 50, 54, diz assim, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Mas por que não aceitou na hora?
Vai esperar as coisas passar, vai esperar o câncer chegar, vai esperar a enfermidade, as coisas virem para poder aceitar Cristo? Mas se hoje nós, cada um, sem exceção, se ouvirdes a voz de Deus, não vamos endereçar nosso serviço, não, irmãos. Vamos manter firmes na fé, crendo que Deus é galardoador daqueles que buscam de coração. Amém? Então veja que maravilha, né? Agora, Deus te dará uma oportunidade para te trazer a luz divina, a sua misericórdia. A Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A misericórdia, mas tem gente que não quer a graça de Deus. Muitos transformam a graça em desgraça. Eles não querem Deus. Sabe por quê? Porque tem que pagar um preço. Tem coisa que tem que pagar um preço. Os pedreiros sabem, né? Que tem parede, tem hora que você tem que fazer amarração nas duas pontas, você quebra o tijolo. Às vezes você despedaça ele, não dá para usar metade, mas às vezes você corta certinho os outros lados. Mas se você falar assim, não vou estragar o tijolo não, mas você precisa fazer por causa da amarração. Mas tem certas coisas que nós precisamos tirar e nós não tiramos da nossa vida e queremos obrigar a Deus a cumprir a sua palavra em nós quando nós estamos defasados no tocante a ela. Amém? São as mínimas coisas, irmãos. Se você, cada um de nós beliscar as consciências, você sabe que lá no fundo, em algum lugar, alguma coisa atrapalha a nossa fé. Amém? E nós temos que entender, porque o espírito da era está aí. O espírito do anticristo, o espírito maligno, demoníaco está aí, atrapalhando nossos jovens. A Bíblia diz assim, ó, quer que as que são jovens se casem, gerem filho e governem bem a casa. E nunca dê ocasião ao adversário de maldizer, porque algumas já têm se desviado indo após Satanás. É homem e mulher, tudo seguindo o diabo. Amém? Se você vai para Ezequiel 28, verso 18 e 28, algo assim, nós encontramos que a Bíblia diz que a seu povo não deixava ir cativo para suas casas. E o profeta já não bastava o tanto de demônio que tem na terra hoje. E o povo está brincando, acha que são durões, acha que consegue resistir uma coisa, mas Deus colocará uma hora diante de cada um, para ver isso. Ah, prega tanto, fala tanto e julga tanto algo, vamos ver. Uma hora a teste virá para cada um de nós. Todos nós seremos a hora confrontados com isso. Quando a enfermidade vier, as tribulações, o desdeixo vier, o desprezo vem diante de você, como você vai se portar nessa hora? Amém? Mas nós queremos que Deus nos ajude, porque o profeta diz, foi solto nessa era de Laodiceia, irmão, 200 mil demônios. Imagino que já estava aí. Mateus 24 se cumprindo, o povo não está ligando. Aí vem na distração dos cientistas e tudo mais. Eu ouvi falar até que o tratado da Terceira Guerra Mundial já foi dado ano passado. Aí isso está, as coisas se camuflando aí, e nós estamos às portas de um grande acontecimento. Mas não vamos deixar que o noticiário atrapalhe a nossa crença, a nossa fé em Deus. Amém? Muito pelo contrário, você deve dar glória a Deus. Muitas pessoas ficaram orando para Deus fazer isso na marra, fazer aquilo, quando Deus designou Mateus 24 para cumprir. Quem é nós que vai tirar a liderança de Deus? É como uma pessoa está em problema, dificuldade, você vai lá tirar a surra que Deus está dando para ele e você vai entrar em problema, como diz Moisés. Ele tem que sofrer, tem que padecer, tem que ser purgado, e ele tem que dar glória a Deus por isso. Aí nós vamos lá, dar tapinha nas costas e vamos orar. Vamos orar. Aí, recentemente eu fui atender algo, uma família, eu falei, eu não vou orar. Eu tenho que orar com sabedoria num sentido, mas orar para... É assim que eu devo orar, que Deus cumpre a sua vontade em vocês. Porque se não houver acerto, irmãos, não adianta, Deus não vai abençoar. Quando vier ao altar para orar, se vier contra algum irmão, seja o que for, você deve voltar lá, acertar com seu irmão. Muitas pessoas falam, mas é feio acertar, não importa. É mais fácil você chorar diante do irmão ou irmã, pedir desculpa para ele de algo que foi feito errado, do que ver durão e achar que ele tem que ver você. Quando a Bíblia diz assim também, se o seu irmão pecar contra ti, vá até ele e ajude ele, entre você e ele só. Não, mas foi ele que errou, mas a Bíblia não falou isso. Ela falou, se o seu irmão pecar contra ti, vai até lá. Amém? Vá, tira dúvida, ajuda o seu irmão. Se você ama o seu irmão, você faz isso. Ah, mas não quero saber não. Aí passa lá da rua, vira a cara ou cruza a rua para não conversar com o irmão ou com a irmã. Isso não é justo para nós. E nós julgamos, achamos que somos dignos para ir para o céu nessa situação. Lá no céu vai ter acepção de grupos, manifestações. Aquele criancinha, aquele... não existe isso lá, irmãos. A única coisa que Deus vai julgar a igreja não é através de ministério humano, é através da Bíblia Sagrada. Vivamos a Bíblia Sagrada ou então nada. Amém? Aleluias. Nós cremos que Deus faz isso para nós. Veja, é assim, ao tomar a decisão por Cristo. A primeira coisa que você tem que fazer é decidir se você vai servir a Deus
e tomá-lo como seu Salvador. Amém? É uma escolha que você tem que fazer. Ou não vai fazer isso. Se você servir o mundo, você vai servir, veja, você vai servir a Cristo. Você tem que se decidir. Ele não aceita meio termo. Você já imaginou você arrumar uma namorada, namorar com ela para casamento, de repente ela está namorando outro? Você vai aceitar isso? Ou vice-versa? Ninguém vai aceitar isso. Você acha que Cristo vai aceitar uma igreja dele paparicando, namorico aí com o mundo, namoricando com o mundo? Ele não quer, irmãos. Amém? Nós temos que cair a real agora. Então veja, tem que haver uma decisão tomada. Quando você decide que vai servir a Deus ou a mamão, uma dessas coisas, então você faz a sua escolha. Mas a decisão tem que ser tomada. Não adianta, veja, e nada pode entrar nos portais dos céus, exceto uma pessoa nascida através do sangue de Jesus Cristo. Não é porque você é bonzinho, não é porque você ajudou o pobre. Lá no inferno tem muita gente que ajudou os pobres lá e está lá, perdido. E às vezes pessoas em parte normal, talvez são até mais testemunho do que nós. Porque o corpo que a gente conhece hoje, profeta disse mais enfermo, é o corpo da noiva. Quem vai falar que não tem problema, irmãos? Mas o maior não é saber que tem problema, é aceitar os problemas, acertar isso. Conjugar isso com a palavra de Deus. Amém? Tem gente que fala assim, mas nosso Deus é um Deus de promessa. E esquece de saber que ele também, além dele ser promessa, ele cumpre elas. Amém? Deus cumpre os seus requisitos, os seus compromissos. Agora eu pergunto, será que eu estou cumprindo o meu? Será que nós estamos cumprindo o nosso? Nós precisamos ouvir uma palavra, irmão, que te coloca estímulo, posicionamento. Olha, despertamento é bom, mas que nós precisamos ver a nossa alma mesmo curada por Deus. Você ter regozijo na presença de Deus. É isso que Deus está querendo nesta hora. Não é a igreja mais na terra, não é um movimento mais para dizer eu pertenço a esse, pertenço àquele. Não, meus amados. Você tem que pertencer à palavra de Deus. Se você não pertencer à palavra de Deus, você está perdido. Com todos os seus arrazoamentos, a sua maneira de pensar. Eu vivo tranquilo, irmãos, porque eu estou procurando viver a palavra. Fala, Senhor, me ajude, alguma coisa que eu preciso ver ainda, e o Senhor vai me dar graça e eu aceitarei. Amém? Agora o profeta diz, não é bom, né, quão bom pregador seja, ou quão bom membro da igreja você seja, a não ser que você nasça através do sangue de Jesus Cristo, com a etiqueta sanguínea em você. Você tem que ser da raça pedigree. Aleluias. Você tem da qualidade divina de Deus. É que Deus pode olhar lá de cima e falar, ali está meu servo, ali está meu filho e minha filha, nele eu confio, nela eu confio. Pode mudar de cidade se for necessário, ficar lá, não tiver um tabernáculo para congregar, mas ele era continuar com a postura de um cristão. Amém? Veja só, os jovens hebreus ficou 70 anos cativos na Babilônia, desde a ordem do rei Artaxerxes de Neemias capítulo 2, veja que foi dado a ele lá, para depois reconstruir Jerusalém. Eles tinham manuscritos de Isaías, irmãos, creio que era de Isaías, eles guardaram lá, e Daniel era um homem de Deus, ele não pecou, nem ele, nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abednego. Veja só, e eles adoraram a Deus na Babilônia, mas ele está na Babilônia fazendo o quê? Ele foi forçado, gente. Agora tem pessoas que ele se esforça para entrar no pecado. O profeta diz, é mais fácil para o céu, mais difícil para ir para o inferno. A pessoa quer ir para o inferno. Eles mesmos provocam aquilo para fazer isso. Amém? Mas Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel passaram suas lutas, mas eram as pessoas de oração. Amém? Faltava então 2 anos para completar a casa das 70 semanas. Daniel atravessou o rio de Equel e ficou lá orando por volta de 21 dias. Amém? Daniel capítulo 9, verso 23. Aí diz, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para declarar, porque és muito bem amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Aí desfigurou todo o desenrolar das 7 semanas. Amém? E Deus cumpriu a sua palavra. Muitos falam, ele não veio não, mas ele cumpre a sua palavra. Amém? Tudo bem, mas se ele não vier amanhã, e se você for amanhã para ele, como a sua vida está? Vocês que nos ouvem aí pela internet, você já parou para analisar isso? É você mesmo que está pensando isso. Veja só, como você está diante de Deus nessa hora, irmãos. Cada um de nós tem que fazer um exame introspectivo. O profeta disse, se nós olhássemos a nossa situação, nós deveríamos virar para a parede e chorar amargamente pedindo por misericórdia. Porque Deus nem mesmo merece a maneira que estamos conduzindo ainda. Nós precisamos melhorar cada dia mais.
Mas a um que faz isso por nós é o grande Espírito Santo de Deus. Amém? Meus amados irmãos, não vou continuar. Deus te abençoe. Que Deus prossiga falando em vossos corações. Amém? Que Deus realmente motiva a alma de cada um a estar assim, irmãos. Não perca a sua fé. Não seja levado por nada mais, a não ser a vontade de Deus. Tenha experiência com Ele. Ore ao Senhor. Busque a Ele, jejua. Não precisa ficar falando para todo mundo que se você ler 4, 5, 6 mensagens, ouviu 10, 15 mensagens, não. Tenha você o privilégio, você e Deus a sós. Aí o que você faz vai provar aquilo. O profeta diz que agora é uma grande competição que está tendo entre Deus e o diabo. Amém? O diabo no mundo e Deus nos seus filhos. Aí o profeta faz ilustração assim também, de quando os índios faziam aquele cabo de guerra. Ficava um grupo de índio na ponta da corda e outro grupo para cá, e no meio um fogo. Aí quem tinha mais força puxava, né? Aí o profeta disse: essa competição está entre Deus e o diabo. Mas nós temos uma promessa, que o diabo e seus anjos serão lançados no lago de fogo. Agora tem algo, ele vai levar muita gente, mas que ele vai para o lago de fogo, vai. Amém? Mas que Deus tenha misericórdia, irmãos. A misericórdia tem sido estendida para nós nessa hora, através da palavra de Deus, cumprindo a Bíblia Sagrada. Então, por que duvidar? Por que rejeitar? Amém? Vamos então fazer isso de nossos corações, entregar nossa vida de corpo, alma e espírito nas mãos de Deus. Amém? Tem gente que é de cabo a rabo as coisas, mas não. Corpo, alma e espírito é Ele. Amém? Deus os abençoe, Deus os sustente, em nome de Jesus Cristo. Fiquemos em pé. Quero encerrar com uma oração. Vamos orar. Amado Deus, Pai Celestial, porquanto Tua palavra é verdade, Senhor, eu creio que Tu manifesta em nossos meios, através do Teu posicionamento, Senhor. Não é o que nós possamos forçar, ó Deus, mas é conforme o Senhor quer fazer. E nesta noite, Pai Celestial, eu creio que o Senhor tem nos ajudado de alguma forma. A Tua palavra diz que o Senhor envia a Sua palavra, Pai, ela não voltará vazia, Senhor. Ela terá um propósito para que foi enviada. Mas eu creio que alguém nesta noite pegará isso para Ele, Senhor. Eu os encomendo a Ti, ó Deus, todos os irmãos aqui, ó Deus, todo o ministério aqui, a igreja, Pai bendito, que está também na escuta através dos meios de comunicações, que a Tua graça, Senhor, Teu Espírito Santo, possa alcançar cada semente eleita, Pai, para que nós possamos ter prazer naquilo que é eterno, Senhor. Pai, pedimos a Ti que o Senhor tire de nós todo o espírito religioso, todo o espírito demoníaco. Coloca a unção do Teu poder nesta hora, Pai, que cada irmão, que cada irmã prossiga, Deus, olhando, Deus, para o autor e consumador da nossa fé, crendo, Pai, que o Senhor continuará, Pai bendito, abençoando as tuas vidas, Senhor, nesta hora. Não permita jamais que o diabo esfrie, não permita que nenhum espírito mal nem mesmo se aproxime de nós. Cuide de nós nessa hora, Senhor. Que o poder desta palavra restaurada guia os nossos passos, Senhor. Ó Deus bendito, que nós possamos ser restaurados completamente. Em nome de Jesus Cristo. Se nós não temos te agradado da forma necessária, pedimos a Ti que nos perdoe, Senhor. Aceite o nosso louvor, Pai, a nossa gratidão. Tu conheces a fidelidade, o desejo, o anelo de cada irmão, de cada irmã aqui nesta noite, Senhor. Por isso nós colocamos tudo em Tuas mãos, confiado na Tua bênção, na Tua misericórdia. Nós oramos e pedimos hoje e sempre por essas bênçãos, em o nome de Jesus Cristo, Pai. E se houver um amanhã, se o Senhor nos permitir viver, nós queremos viver para Ti, em louvor, glória e honra a Ti somente, Senhor. No nome de Jesus Cristo nós pedimos, e perdoa todas as nossas sombras de incredulidade, toda a maldade, Senhor, todo o espírito maligno, Pai. Ó Deus, que haja, Deus, um discernimento em nós, para discernir quando o diabo vem nos aproximando, Senhor, enviando seus dardos, Pai. Ó Senhor, dê graça para cada um de nós, vencer o mundo, o pecado, a vaidade, a concupiscência dos olhos, Senhor, e nunca sermos dominados pela distração aí fora, Senhor. Ó Deus bendito, sabemos que Teu Espírito Santo nos consola e nos ajuda. Então, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, nós colocamos tudo em Tuas mãos, para a glória de Deus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Meu muito obrigado por nos suportar, irmão. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória,
a glória. Aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo.